Que a paz e a graça divina acompanhem o dia e a semana de todos que estão ouvindo. Bom, imagina a seguinte cena na sua cabeça. Alguém decide, sei lá, entregar as chaves de casa, a senha da conta bancária e o controle de toda a segurança da família nas mãos daquela exata pessoa que, anos atrás, incendiou a sua casa. Nossa, isso seria uma loucura absoluta. Exatamente. É uma loucura. É o tipo de coisa que ofende o nosso senso mais básico de justiça e de autopreservação também. Pois bem, hoje, a nossa investigação aprofundada vai olhar para um texto com quase 3.000 anos de idade que sugere que o próprio Deus fez exatamente isso. Pois é, e é uma premissa que parece um absurdo total até a gente tentar entender de fato o contexto. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Estamos debruçados sobre o Salmo 87. E para isso a gente está usando as notas da Bíblia de Estudo NAA e os comentários analíticos bem detalhados do teólogo Allen Peroz. O que a gente tem em mãos hoje é um cântico antigo, focado numa cidade específica lá do Oriente Médio Antigo, que é Jerusalém. Também conhecida como Sião, né? Isso, Sião. E assim, à primeira vista, parece ser apenas um poema nacionalista, sabe? Sobre o quão maravilhosa é a capital de Israel. Mas, como a gente vai ver nessa nossa análise, o texto esconde uma das mensagens mais radicais e chocantes sobre reconciliação e cidadania global de toda a antiguidade. E eu diria que é justamente essa guinada, essa subversão que torna o texto tão fascinante. Porque, quando a gente pensa no mundo antigo, a imagem mental que vem na cabeça é sempre aquela de tribos fechadas. Com certeza, muros altíssimos. Exato, muralhas gigantescas. E uma mentalidade bem forte de nós contra eles, levada assim às últimas consequências. A religião, na esmagadora maioria das vezes, era só uma ferramenta militar. O meu Deus contra o seu Deus e pronto. É bem por aí. O vencedor vai lá, escraviza o perdedor e a história segue. Mas para a gente entender a reviravolta impressionante que esse salmo dá, a gente precisa primeiro entender o cenário que ele constrói logo no começo. Que é o ponto de partida do poema, né? Isso. O texto gasta os 3 primeiros versículos para estabelecer o que a gente poderia chamar de a exclusividade absoluta de Sião. Como é que as nossas fontes, e especialmente o comentário do Ross, descrevem esse início? Bom, o texto começa de forma muito, muito enfática mesmo. Ele estabelece Sião como a cidade de Deus, literalmente fundada por ele sobre os Montes Santos. E uma declaração de exclusividade aí que, olha, para quem lia na época, chegava a ser desconcertante. O salmista diz que o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. E isso é forte. Muito forte. Vamos tentar visualizar a geografia de Israel na época. Havia dezenas de cidades, vários vilarejos, locais com muita história e uma tradição enorme para o povo hebreu. Sim, lugares sagrados antigos, altares, tudo isso. Exato. Mas o texto diz que, de todos esses lugares, Sião é o local escolhido para a habitação divina de uma forma suprema. É o ponto de encontro definitivo entre o divino e o humano. E o versículo 3 meio que sela tudo isso dizendo uma frase linda. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Sabe, para quem vive no mundo contemporâneo hoje em dia, talvez seja meio difícil captar o peso dessa afirmação. Então, vamos tentar usar uma analogia aqui do nosso mundo moderno? Boa ideia. Vamos pensar numa grande capital federal, ou talvez naquele gigantesco polo financeiro e cultural de um país continental enorme. Aquele lugar que todo mundo conhece e para onde todo mundo olha. Isso. É aquele lugar que parece funcionar como uma espécie de buraco negro de influência, sabe? Sugando toda a atenção. Todo prestígio vai para lá. Todo o prestígio, os maiores investimentos, as sedes das grandes corporações, as decisões que afetam a vida de todo mundo acontecem ali. E para quem mora nas regiões periféricas ou mais no interior, frequentemente bate aquele sentimento de que o resto do país é meio que um palco secundário. A pessoa se sente deixada de lado. Pois é. E Sião, nesse poema, é a capital indiscutível do universo. É o lugar que recebe o carimbo de sede oficial do próprio Deus. Isso é uma excelente maneira de visualizar a situação. E tem um detalhe nas fontes que aprofunda bastante isso que você falou. Quando o texto diz que Deus ama as portas de Sião... As portas, sim. Ele especifica isso, né? Sim, e não estamos falando de um amor por portões literais de madeira e metal.
No mundo antigo, as portas da cidade eram o grande centro da vida cívica. Ah, claro. Não era só a entrada. De jeito nenhum. Era nas portas que os juízes se sentavam para decidir os casos legais, era ali que os grandes acordos comerciais eram selados, eram onde os profetas iam falar, onde os líderes se reuniam para debater. Era a prefeitura, o fórum e a bolsa de valores. Tudo no mesmo lugar. Exatamente isso. Então, ao dizer que Deus ama as portas, o teólogo Allen P. Ross ajuda a gente a entender que Deus não está só elogiando a topografia da montanha, a vista bonita. Entendi. Ele ama a vida civil, a justiça, a estrutura e a representatividade daquela cidade. Sião é o coração administrativo e espiritual do mundo aos olhos do autor desse salmo. Agora, se a gente acompanhar a lógica natural das coisas humanas, a gente acaba chegando numa conclusão bem óbvia. Qual seria? Bom, se a gente tem um lugar que é tão exclusivo, tão amado, tão glorioso e central para o Criador do Universo, a nossa expectativa imediata é que a tal da lista de convidados para morar ali, ou até mesmo para entrar na cidade, seja mais restrita possível. Ah, sem dúvida. O nível de exigência na porta tem que ser intransponível. Quem nos escuta sabe muito bem como funciona o elitismo humano. Se um lugar é muito exclusivo, o segurança na porta barra quase todo mundo. É VIP do VIP. Verdade. A gente espera que apenas, os mais puros, os israelitas da linhagem mais nobre, os líderes religiosos mais perfeitos tenham acesso a esse espaço tão santo. E é exatamente esse o pressuposto que qualquer leitor antigo traria para a leitura desse texto. Só que é exatamente nesse ponto, lá no versículo 4, que o salmista vira o jogo de uma maneira impressionante. É aí que o queixo cai. Cai mesmo, a estrutura do poema muda de repente ao próprio Deus quem assume o microfone, digamos assim, e começa a falar em primeira pessoa. Ele mesmo dá a declaração? Isso. Ele diz que vai listar aqueles que o conhecem, aqueles que têm intimidade com ele, e a lista que vem na sequência é historicamente escandalosa. Olha, eu preciso dizer que, quando eu cheguei nessa parte das anotações e no comentário do Ross, eu parei a leitura. Porque para um público daquela época, essa não é uma lista de nações aliadas ou de amigos. É um verdadeiro desfile de horrores geopolíticos. Um pesadelo para quem estava ouvindo. Totalmente. Mas vamos detalhar isso, porque o impacto da reviravolta depende muito da gente entender quem são essas pessoas. Quem é que o texto diz que está nessa lista super exclusiva de Deus? O texto diz assim, nas palavras da própria divindade: entre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia, eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia. É um nome pior que o outro para um israelita. Sim, vamos traduzir o peso histórico de cada um desses nomes, porque eles não estão ali de forma aleatória. Começa por Raabe, e um aviso importante. Não estamos falando da personagem bíblica do livro de Josué, a mulher Raabe. Bem lembrado, é outra coisa. Isso. Raabe era um apelido antigo e extremamente pejorativo para o Egito. Mas o comentário do Ross vai ainda mais fundo, e ele puxa uma referência lá de Isaías, capítulo 30, versículo 7. Que fala sobre o que exatamente? Na cosmologia da época, Raabe não era só um país físico, era o nome de uma força demoníaca, tipo um monstro marinho caótico. Nossa, um monstro marinho. Sim, um poder espiritual gigante das trevas que os israelitas acreditavam estar operando por trás da nação egípcia. E o Egito, vale a pena a gente lembrar sempre, foi a nação que os escravizou com violência por 400 anos. Ou seja, a gente está falando do trauma fundador da nação de Israel. O império que chicoteou os antepassados deles, que assassinou os recém-nascidos. Uma dor geracional gigantesca. E logo depois de citar o opressor mais antigo e ancestral, o texto já emenda e cita o opressor mais recente destruidor, a Babilônia. Exatamente. A Babilônia, o império que marchou contra Jerusalém, que destruiu os muros de Sião, eles queimaram o mesmíssimo templo onde Deus supostamente habitava e ainda arrastaram boa parte da população acorrentada para o exílio. É de explodir a cabeça pensar nisso. A Babilônia era a ferida mais aberta e sangrenta na psique de Israel. Caramba, sim. É por isso que eu usei aquela analogia do incendiário lá no comecinho da nossa conversa. Porque
Tenta imaginar a reação de um israelita ouvindo esse salmo sendo cantado no templo que acabou de ser reconstruído. Ele provavelmente perdeu os avós para os soldados babilônicos. Exato. Ele cresceu ouvindo as histórias de terror sobre o Egito e sobre a Babilônia. E aí, do nada, o cântico oficial, tipo o hino da sua religião, afirma que o Egito e a Babilônia não apenas conhecem a Deus, mas estão sendo citados pelo próprio Deus como participantes da glória de Sião. Um choque cultural e emocional fortíssimo. Mas a lista não para nesses dois grandes impérios, né? Ela vai para os vizinhos incômodos também. Sim, toca em feridas mais locais, do dia a dia. A Filícia, por exemplo. Os filisteus eram os inimigos clássicos de fronteira. Sabe aquela pedra no sapato constante? Aquelas brigas de muro quase. Isso. Gerações inteiras de guerras, de escaramuças, disputas de terra o tempo todo. E depois vem Tiro. Tiro era uma cidade-estado fenícia, um polo comercial absurdamente rico na época. E sobre Tiro, as fontes destacam um detalhe cultural bem importante, né? Porque ela era culturalmente cananeia. Sim, esse é o ponto central. E aqui a gente precisa explicar por que isso importa tanto para quem está escutando a gente. Porque alguém pode pensar, era só uma cidade de comerciantes concorrentes, e pronto. Mas a questão cananeia ia muito além da economia, certo? Ia muito, muito além. A cultura e a religião cananeia representavam o exato oposto dos valores que a lei de Israel estava tentando estabelecer e proteger. Tipo água e óleo. Bem isso. A religião cananeia envolvia uma extrema exploração dos mais fracos, tinha rituais de fertilidade que eram muitas vezes degradantes e, em alguns períodos, a gente sabe que incluía até mesmo o sacrifício de crianças para divindades como Moloque. Nossa, pesado demais. Era um choque de paradigmas morais gigantesco. Então, para um israelita fiel, Tiro não era apenas um rival estrangeiro nos negócios. Era o símbolo máximo da corrupção moral e espiritual. E aí a gente chega no último nome dessa lista VIP de Deus. Sim. Por fim, a lista menciona a Etiópia, que na época era chamada de Cush. Geograficamente, isso englobava mais ou menos o sul do Egito e a região do atual Sudão. E na mentalidade antiga, a Etiópia representava os confins da terra, tipo o lugar mais distante e exótico que eles conseguiam imaginar. Olha, eu preciso intervir aqui e confessar uma certa desconfiança que eu tive lendo essa parte do material. Desconfiança de quê? Porque assim, olhando para essa lista inteira, parece que o autor do Salmo tá, assinando um tratado de paz universal lindo e maravilhoso. Mas será que a gente não está correndo o risco de projetar uma visão moderna, meio século XXI, paz e amor, em cima de um texto super tribal? Entendo o seu ponto. É um risco válido. O teólogo Alan P. Ross não estaria, forçando a barra, interpretando como cidadania o que poderia ser apenas uma trégua comercial ou um salvo-conduto diplomático temporário. Tipo, o que realmente prova que não é só Deus dizendo: olha, ok, vocês não são mais meus inimigos ativos, fiquem aí no canto de vocês e não me perturbem. É um excelente questionamento, muito pertinente, porque o risco do anacronismo, que é essa mania da gente colocar as nossas ideias de hoje lá no passado, é sempre muito alto nessas análises. Exato. Mas o texto hebraico original e o próprio contexto do Oriente Antigo não deixam a gente escapar por essa via mais fácil do mero acordo diplomático. Por quê? O que o texto faz de diferente? O que as fontes mostram é que existe uma mecânica muito específica, uma coisa legal e burocrática acontecendo ali nos versículos 5 e 6. O verdadeiro impacto não é só quem está sendo incluído, mas é o como essa inclusão é feita. O método de Deus. Exatamente. O texto começa a repetir um refrão muito peculiar a respeito de Sião. Ele repete: este nasceu lá. E o versículo 6 diz literalmente assim: o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Peraí, ao registrar os povos, esse é o ponto-chave. Não é para a gente entender o mecanismo da coisa? Com toda certeza. A palavra-chave aí é exatamente o registro. Porque a gente tem que pensar em como funcionava um censo naquela época. Um censo não era tipo o IBGE passando na sua casa para fazer uma pesquisa estatística rápida. Para saber quantas pessoas tem na residência. Não, longe disso. Estar no registro de uma cidade era a parada que definia toda a sua vida civil. Definia os seus direitos de propriedade, as suas obrigações militares, os seus deveres em relação aos impostos e acima de tudo,
definia quem você pertencia. A identidade mesmo da pessoa. Isso. Se o seu nome estava lá no livro da cidade, você pertencia à jurisdição do rei daquela cidade e, na visão deles, à proteção do Deus daquela cidade. Então, o Royce explica que Deus não está emitindo um visto de turista para que esses antigos inimigos venham visitar o templo, tirem lá umas fotos mentais e voltem para casa. Não é um passeio de fim de semana. Não é. Ele está escrevendo os nomes deles com a própria mão no senso divino. Ele está concedendo uma cidadania plena e inquestionável. E aí Sião se torna, usando as palavras das nossas fontes, a cidade-mãe para todas essas nações. Gente, vamos tentar destrinchar o grau de insanidade burocrática no melhor dos sentidos, claro, que isso representa. Imagina um documento oficial, tá? Uma certidão de nascimento. É um fato inalterável biológico que aquele guerreiro babilônico nasceu lá na Babilônia. É a história dele, não dá para pagar. Exato. É um fato geográfico que o egípcio nasceu lá nas margens do rio Nilo. Mas o Altíssimo, que é o legislador supremo do universo, ele pega a caneta divina, ele ignora essas fronteiras físicas, rasga aquele histórico de inimizade milenar e escreve lá no registro oficial do universo, natural de Sião. É uma certidão de nascimento retroativa. Exatamente isso, uma certidão retroativa. Com uma única canetada, Deus apaga de vez o status de inimigo estrangeiro, ele pula completamente aquela fase demorada de imigrante tolerado e concede de forma instantânea o título jurídico de filho legítimo da casa. E é exatamente essa naturalização retroativa, feita direto por Deus, que muda o jogo todo. Do ponto de vista teológico, as nossas fontes apontam que o grande propósito de Deus aqui é reconciliar as pessoas consigo mesmo de uma maneira visceral, profunda. Não é uma reconciliação barata. De jeito nenhum. Não é uma anistia onde os perdoados ficam como cidadãos de segunda classe, sabe? Sentados lá na última fileira do templo, quietinhos. Só observando de longe. Não. Eles são filhos da cidade-mãe. E o que é espetacular nisso tudo e que os estudiosos veem, e inclusive os editores da própria Bíblia NA apontam isso, é que esse pequeno salmo, lá no meio do Antigo Testamento, está antecipando um conceito que só é ser explicitamente formulado séculos e séculos depois. Qual conceito? O comentário do Ross faz uma ponte direta lá com o Novo Testamento. Mais especificamente com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, dos versículos 4 a 6. Ah, claro. Onde o Paulo fala daquele mistério de que os gentios, ou seja, as pessoas de todas as outras nações não judaicas do mundo, são agora coerdeiras e membros do mesmo corpo. O que para os leitores do primeiro século, lá na época de Paulo, parecia uma novidade teológica completamente maluca e revolucionária. Que era a plena cidadania e igualdade dos gentios do povo de Deus. Exato. Isso, na verdade, já estava sendo cantada a plenos pulmões pelos corais nos degraus do antigo templo. A ideia de que as fronteiras nacionais e essas inimizades históricas profundas seriam dissolvidas não por uma guerra, mas por um ato de graça administrativa do próprio Deus, já estava plantadinha ali no Salmo 87. Olha, é de explodir a cabeça pensar que os antigos já cantavam isso na liturgia deles. Impressionante, né? Muito. Mesmo que eles talvez não compreendessem totalmente a escala cósmica do que eles mesmos estavam dizendo. É como se o autor do Salmo tivesse compondo um pequeno trecho de uma sinfonia imensa que só ia ser tocada por inteiro mais de 1000 anos depois. É uma imagem muito bonita. Mas se a gente para pensar bem, uma mudança de identidade tão radical e generosa como essa não poderia terminar num mero silêncio reverente. Como assim? Pensa bem, passar de inimigo mortal marcado para morrer para cidadão naturalizado pessoalmente por Deus exige uma reação visceral, de euforia, o que nos leva ao clímax dessa história, a nossa quarta e última etapa da análise de hoje. Como é que esse texto lida com a resposta a essa nova realidade? O que acontece no finalzinho do cântico? O final é lindo. O cântico termina com uma verdadeira explosão de vida e movimento, lá no versículo 7. A descrição que o texto dá é super vibrante. O salmista diz que tanto os cantores quanto os que dançam, e olha só, em algumas traduções diz aqueles que saltam de alegria,
Estarão celebrando lá no santuário. É uma festa completa. Uma festa. E todos eles, em uníssono, fazem uma declaração final belíssima a respeito da cidade de Sião. Eles dizem: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes. E, de novo, a gente precisa ir além da leitura superficial dessa palavra, né? Com certeza. Porque pra gente, num contexto urbano moderno, bom, a gente abre a torneira na cozinha, a água simplesmente sai. Pois é, a gente nem pensa de onde vem. A gente não dá o menor valor. Mas no Oriente Médio Antigo, o que significava de fato ter uma fonte? Olha, naquele clima super árido do Oriente Médio, uma fonte de água corrente não era um detalhe de paisagismo para enfeitar a praça da cidade. Era literalmente a fronteira absoluta entre a existência e a aniquilação. Questão de vida ou morte. Literalmente. Uma cidade que não tinha uma fonte natural de água dentro dos seus muros secava e morria em questão de semanas durante um cerco militar inimigo. A fonte é a única coisa que sustenta a vida, a agricultura, os rebanhos das famílias. Entendi. E o comentário do Ross destrincha esse simbolismo de um jeito fascinante, mostrando que, ao dizer todas as minhas fontes estão em ti, essas pessoas que agora são cidadãs estão declarando que a vida, a bênção, a verdadeira alegria e o refrigério profundo da alma brotam exclusivamente da presença do Senhor em Sião. Não brotam mais das antigas glórias deles. Isso. E o Rosa até faz uma conexão maravilhosa com uma visão super famosa do profeta Ezequiel, que está lá no capítulo 47 do livro dele. Ah, eu lembro dessa. A visão daquele rio que começa a fluir de dentro do templo, certo? Exatamente essa. Lá em Ezequiel 47, o profeta tem uma visão onde um pequeno filete de água começa a sair bem por debaixo da porta do templo, lá em Jerusalém, e aí essa água vai correndo e vai crescendo. Ela ganhando força. Fica gigantesco até se tornar um rio profundo, caudaloso e impossível de atravessar. E o detalhe mais incrível é que por onde esse rio passa, até mesmo no Mar Morto, que é um lugar sem vida, ele traz cura e traz vida abundante para todo mundo. É uma imagem poderosa. Muito. E o salmista, aqui no Salmo 87, está capturando essa exata mesma teologia. As nações reconhecem que a fonte da vida não está mais nos seus grandes impérios militares, não está no poder do rio Nilo lá no Egito ou na genialidade dos canais da Babilônia. A fonte da vida agora está unicamente na presença do Deus que acabou de adotá-los como filhos. Nossa, de uma poesia muito profunda. Inclusive, olha só, enquanto eu estava lendo as notas de rodapé das fontes para preparar o roteiro da nossa conversa de hoje, eu achei um detalhe cultural assim fantástico. É exatamente dessa ideia central do Salmo 87, dessa parte do versículo 3 que fala de coisas gloriosas e desse conceito de que as fontes de alegria estão em Deus, que nasceu um dos hinos cristãos mais reverenciados de toda a história, não é isso? É isso mesmo, é o famosíssimo hino Grandes Coisas Te Proclamam. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, principalmente através do inário Seja Louvado. É um clássico. Um super clássico. Esse hino foi escrito muitos séculos depois do Salmo, mas o compositor conseguiu capturar com precisão a essência daquele deslumbramento original do salmista. O hino reflete em forma de música exatamente essa alegria de não conseguir se conter, sabe? De pertencer de verdade à cidade de Deus e de poder beber dessa fonte inesgotável de vida. É simplesmente fascinante ver como uma ideia teológica tão antiga continua gerando arte e liturgia até os nossos dias de hoje. É emocionante. Então, se a gente amarrar agora todos os fios que a gente foi puxando nessa nossa investigação aprofundada, a imagem final que se forma na nossa mente é de uma utopia estonteante, que desafia toda a lógica humana que a gente conhece. Imagina de novo a pintura daquela cena na sua cabeça. O antigo general babilônico, o capataz do Egito, o guerreiro lá da Filístia, o comerciante rico de Tiro, o viajante da Etiópia e o sacerdote israelita. Todo mundo junto. Pessoas que nunca deveriam estar juntas. Nunca. Pelos critérios normais da história secular, essas pessoas deveriam estar cravando espadas uns nos outros no meio de um campo de batalha sujo só para decidir quem é que ia dominar aquela região. Era o esperado. Mas, em vez disso, eles estão ali, lado a lado,
Eles estão cantando, eles estão dançando no mesmo santuário e eles dividem exatamente o mesmo documento de identidade legal e cósmico. Eles encontram o mesmíssimo prazer e a mesma nutrição espiritual na exata cidade que muitos deles, em gerações passadas, queriam apenas queimar até o chão. É a maior ironia possível. Uma ironia divina, né? A presença central de Deus atuou não como aquele conquistador tirânico que esmaga os derrotados, mas ela funcionou como uma força gravitacional amorosa que desarmou as agressões deles e reescreveu quem eles eram na essência. E isso, se a gente parar para absorver, altera profundamente a maneira como a gente deve olhar para a nossa própria noção humana de justiça e de poder. Com certeza. Porque o poder no mundo antigo, e vamos ser bem honestas aqui, muitas vezes no nosso mundo atual também, o poder é exercido através da exclusão. Você demonstra para o mundo que é poderoso, subjugando o outro, expulsando o estrangeiro, humilhando publicamente o inimigo que foi vencido. É o poder da força bruta. Exato. Mas o poder que Deus exerce e demonstra no Salmo 87 é o poder de uma inclusão radical, impensável. O Altíssimo está ali, emitindo passaportes celestiais para os piores arqui-inimigos do seu próprio povo. E com isso, ele está deixando muito claro que o seu grande e maravilhoso projeto final não é a aniquilação das nações adversárias, o plano dele é a redenção plena e a incorporação de todas elas na sua própria linhagem. E isso nos leva direto àquela nossa inquietação final, aquele pensamento provocativo que a gente sempre gosta de deixar no ar no finalzinho da nossa análise. Ao longo de toda essa nossa conversa, a gente bateu muito na tecla de como esse texto antigo contrasta com a mentalidade tribal lá do tempo dele. Mas a grande verdade incômoda é que no mundo moderno nós tentamos incessantemente replicar artificialmente essa tal cidadania global, não é mesmo? A gente tenta bastante, de várias formas, inclusive. A própria tecnologia e as redes sociais, por exemplo, elas nasceram com a promessa de criar uma grande aldeia global. Nós literalmente derrubamos as barreiras físicas da comunicação, nós conectamos bilhões de pessoas de forma instantânea em plataformas digitais. Tudo na tela do celular. Pois é. E a esperança era que, poxa, ao convivermos todos no mesmo espaço virtual, aquelas velhas inimizades sumissem e nos tornássemos, finalmente, cidadãos do mundo. E, no entanto, olha para a nossa volta. O que aconteceu na prática foi o exato oposto disso. Os nossos espaços digitais, que deveriam ser globais e unidos, frequentemente se transformam em verdadeiras zonas de guerra tribal. Super tóxicos. Muito. Cheios de novos muros ideológicos, ondas de cancelamentos impiedosos e um ódio profundo por quem quer que seja o grupo adversário do momento. A gente construiu toda a arquitetura complexa de uma cidade global, mas a verdade é que ela está morrendo de sede no meio da praça. Secando rápido. E por quê? Talvez seja porque, como esse Salmo 87 alerta a gente de um jeito brilhante, não basta você simplesmente juntar pessoas diferentes no mesmo espaço físico ou digital para ver paz verdadeira. Sem um elemento central absoluto para unificar essa galera, sabe? Sem aquela fonte central de reconciliação, sem o legislador superior que tem autoridade, perdão e amor suficientes para apagar o nosso terrível histórico de agressões e nos dar uma nova identidade compartilhada, qualquer projeto puramente humano de união universal acaba desmoronando. Não tem jeito. Desmorona completamente. Cai sob o peso do nosso próprio egoísmo e orgulho. É impossível a gente querer construir a cidade-mãe sem a presença essencial daquele que afundou sobre os Montes Santos lá no princípio. É impossível. Fica então essa reflexão profunda para todo mundo pensar sobre as fundações daquilo em que nós confiamos para unir as pessoas ao nosso redor. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.